você. Eu desejo que esse dia seja um dia de alegria. E mesmo que você venha passar dificuldades, lembre-se, você não está sozinho, o Senhor está com você. Nessa manhã do nosso devocional, eu quero ler um texto que está lá em Mateus, capítulo 26, do verso 33 até o 35, que diz assim: Disse-lhe Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus, em verdade te digo, nessa mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Jesus estava reunido ali com os discípulos no cenáculo, no momento que ele também estabeleceu a ceia. Jesus quis muito esse momento junto com seus discípulos antes da sua morte. Dali, Jesus sairia na mesma noite para o jardim do Getsemane, e do jardim do Getsemane Jesus seria preso, e aí começaria todo o sofrimento e a crucificação, que nós já conhecemos a história, né? E Jesus, naquele momento, estava falando a respeito da sua morte, da sua partida, foi aonde Pedro fez esta declaração de fidelidade ao Senhor, fez esta confissão. Ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, para mim o Senhor nunca será, e ainda que seja necessário morrer contigo, eu não vou te negar. Fez essa confissão. E todos os discípulos também disseram o mesmo. Mas Jesus disse para Pedro, nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes, e nós sabemos que isso aconteceu, como também os discípulos, já no jardim do Getsemane, fugiram todos, diante do medo, né, que eles passaram. Isso mostra que, embora o nosso coração, de fato, diga, eu confessaria o Senhor, e faço essa confissão onde for preciso, é realmente no momento, no calor da dificuldade, é que a nossa confissão se manifesta o valor dela, a firmeza dela. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque nós somos chamados a confessar a nossa fé em Jesus Cristo, a nossa relação e nossa identificação com Ele, diante de todos os homens, diante de todos que pedirem razão da nossa fé, diante daqueles que desprezam a Cristo, ou desprezam a fé que possuímos nele, diante da vida, das circunstâncias boas e ruins que nos acometem, porque a nossa confissão é em palavras, mas também é em atitudes, né? Diante das propostas, das facilidades ilícitas, porque diante de uma situação que pode nos favorecer de alguma forma, mas se ela for ilícita, nós termos a coragem de, por meio da nossa confissão nele, dizermos não diante desta proposta ilícita, né? É um desafio. Ou seja, diante das nossas decisões, né? A nossa confissão, de fato, é um teste à nossa fé, porque é nesse momento que a gente mostra se realmente nós cremos em tudo que falamos, em tudo que afirmamos, em tudo que aprendemos. É uma evidência da nossa união com Deus. João vai dizer isso na sua carta, né? Aquele que confessar que Jesus é Senhor, Deus permanece nele e ele em Deus. Claro que falando a respeito da salvação, mas é um princípio da nossa união com Deus, confessarmos em palavras diante da vida, diante das circunstâncias, se isso estiver ligado à aprovação da nossa fé em Deus como identificação a Ele por meio de Cristo, ou diante das circunstâncias que nos apertam, nós não afrouxarmos, né? Não negociarmos os valores de Deus. Ela está de fato ligada à fé. A fé para a salvação, como diz Paulo, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, porque naquele tempo, e especialmente o povo judeu, fazer esta confissão pública, essa identificação com Cristo, realmente a pessoa tinha que ser convertida por causa da perseguição ao nome de Jesus. Nós temos na palavra de Deus confissões notáveis. Você tem, por exemplo, o eunuco que estava indo para o caminho de Gaza, tinha vindo de Jerusalém adorar, e Filipe encontra-se com ele e começa a explicar um texto de Isaías para ele. No final desta conversa, né, que levou um tempo, o eunuco disse: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Filipe disse: é lícito se crer de todo o teu coração. Ele disse:
eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Atos 8, verso 37, vai falar dessa declaração, dessa confissão de fé tão bonita, tão maravilhosa, que iluminou o seu entendimento, a sua consciência, a sua compreensão, e ele quis se identificar imediatamente com esse Jesus através do batismo. E Pedro também. Pedro, depois de ter negado a Cristo, chorou amargamente, se arrependeu, se identificou mais tarde com Cristo. Cristo esteve com ele após a ressurreição, mas agora ele é levado diante do Sinédrio, que proibiram ele de pregar, Pedro, de pregar a Jesus, e disseram: não queremos que você fale mais a respeito desse nome. E Pedro, com toda a ousadia, lá em Atos capítulo 4, verso 11, disse assim: este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores. Disse na cara deles: vocês mataram a pedra angular, vocês mataram a Jesus, o Filho de Deus. É a pedra rejeitada por vós, os construtores da religião, o qual ele se tornou a pedra angular, porque a salvação é por meio de Cristo. Então ele fez essa confissão maravilhosa depois, na sua renovação de vida, de reencontro com Jesus. Agora, o que é que impede de nós fazermos uma confissão? É o medo ao homem, é o temor ao homem, é o temor às circunstâncias, o temor de perder, o temor de passar dor, o temor de passar dificuldade, pode nos levar a, no momento, na hora H, de não sustentarmos a nossa confissão. Por isso nós devemos estar atentos, Porque, por exemplo, João vai dizer lá no seu evangelho, contando sobre o ministério de Jesus, que muito dentre as autoridades, dentre as próprias autoridades, creram em Jesus, Mas por causa dos fariseus, por medo dos fariseus, eles não confessavam a Cristo, com medo de serem expulsos da sinagoga. E João vai dizer assim: porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então o medo os impediu. Mas é bom que a gente se lembre daquela promessa de Jesus: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas todos aqueles que me negarem diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Lá em Mateus capítulo 10, Jesus falou isso, que se nós confessarmos a Jesus diante dos homens, diante das circunstâncias, diante da vida, ele também fará uma confissão a nosso respeito diante do Pai. Eu quero deixar esse devocional para você estar fazendo essa avaliação. Como é que está a sua confissão? A sua confissão em Cristo. Como é que você tem confessado? Como é que você tem negado? Nós temos que fazer essa avaliação da nossa fé. E como que está a nossa convicção, a nossa fé, a nossa confiança, a nossa firmeza neste fundamento da nossa vida? Como é que está? Como é que está isso diante da enfermidade que a gente está passando? Diante de perda que a gente está passando? Diante de carências que a gente está passando? Diante de perseguições que a gente possa estar passando? Diante de exigências que a gente vem sofrendo? Como é que a gente tem? Como é que está a nossa confissão? Vamos orar? Pai querido, obrigado pela Tua palavra, pelo Teu amor, porque o Senhor opera em nós, nos ama e cuida de nós, e nós nessa vida devemos confessar por amor, em amor, que somos do Senhor, que amamos a Cristo, que Cristo é o nosso Senhor, nosso Salvador, que Cristo é o Filho de Deus e que nós cremos em tudo aquilo que nós temos aprendido. Dá-nos força, dá-nos firmeza, para fazer isso, Senhor, não por medo nem por obrigação, mas por convicção, com consciência, na fé, possamos, Senhor Deus, confessar com a boca e com a vida de que de fato nós cremos nisso e vivemos e morremos por isso. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, Deus te dê um dia de alegria iluminado, te fortaleça, abençoe a sua casa e que você possa sempre com a sua boca
e com as suas decisões e sua maneira de viver, confessar o Senhor e lembrar que se assim a gente fizer com sinceridade, o Senhor nos confessará, fará uma confissão a nosso respeito diante do Pai. Amém.